Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius e hoje eu vou introduzir a vocês um pouco sobre a componentização do front-end. Vou falar sobre alguns conceitos, sobre as vantagens de usar isso, dar exemplo de ferramentas muito famosas que utilizam desse método para construir o front-end das suas aplicações e também dar um exemplo prático para deixar mais claro a explicação. Então bora lá! Então como que é a estrutura de um website? Imaginando que um site possua mais de uma página, a gente tem que cada uma dessas páginas renderize um arquivo HTML em específico, e a navegação entre essas páginas desse site são feitas através de hiperlinks. E esses hiperlinks nada mais são do que textos clicáveis na página. Então eles servem para redirecionar o usuário para outras páginas ou até mesmo para outros websites. Então aqui embaixo tem um exemplo bem simples para ilustrar como é que funciona essa estrutura, né? Então imaginando que você tem um website que é meucurriculo.com, quando você acessa essa primeira URL no seu browser, ele vai renderizar esse arquivo index.html. Então essa é a home do seu site, a página inicial do seu site. Agora para acessar outra página desse mesmo website, você acessa meucurriculo.com barra e você especifica qual arquivo HTML é aquela página que você quer. Que no caso aqui é o resumo.html, aqui é o projetos.html, aqui é habilidades.html. Então, esse é o formato das páginas de um website. E elas em conjunto formam o seu website, né? E você consegue navegar entre essas páginas através desses hiperlinks. E o que deve estar causando um pouco de dúvida é por que na página inicial do site a gente não especifica o arquivo index.html. Isso é porque muitos servidores web eles já assumem esse arquivo como sendo o referente à página inicial do site. Então você não precisa especificar qual que é o arquivo inicial se esse arquivo estiver na sua dentro dos seus arquivos do seu site, né? Mas essa estrutura tem um lado ruim. Imagina que você esteja na home do seu website e clica no hiperlink que te redireciona para a página de resumo do seu website. Então, tudo vai ser renderizado, vai ser recarregado completamente do zero, todo o seu website. Mesmo que a gente tenha alguns elementos repetidos do index HTML pro resumo HTML, por exemplo, se no seu site você tiver uma navbar e essa navbar esteja em todos os arquivos HTML, quando você mudar de página ela vai ser recarregada completamente do zero. E imaginando que você tenha muitas estruturas repetidas de uma página para outra, não é legal pensar que elas vão ser recarregadas completamente do zero toda vez que você mudar de página. E isso pensando em questão de processamento e de experiência do usuário, não é tão legal. E foi por conta desses problemas que surgiu as SPAs, que são as Single Page Applications, aplicações de uma página só. Então a ideia é que quando você entre num site, todo o conteúdo dele, toda a lógica, os recursos dele sejam obtidos de uma vez só. E você permaneça em uma página só, e qualquer manipulação que você fizer não vai ter esse processo de recarregar toda a página, porque você vai estar em uma página só. Então, imaginando que nesse nosso exemplo aqui, a gente esteja na home, quando você quiser acessar o resumo do seu website, ele não vai mais ser outra página. Ele vai ser um recurso do seu website. Ele vai estar por dentro do seu website e você vai acessar ele de uma forma que não precise recarregar completamente a página. E isso é muito bacana. Então foi a partir disso que surgiram as ideias de componentização. Então o que é a componentização do front-end, né? É você separar a sua interface em partes independentes, em componentes, né? E esses componentes eles podem ser reutilizados e eles podem ser combinados. Então você pode ter um componente dentro de um componente, você pode juntar dois componentes de uma coisa só. E isso trouxe muitas vantagens para o desenvolvimento do front-end de qualquer site, de qualquer aplicação, né? Então, o que são esses componentes, né? Eles são elementos de software que encapsulam uma série de funcionalidades. E o que é isso? É que cada componente ele possui uma lógica própria e um escopo que é só dele. E a ideia disso é que cada componente ele não interfira na vida de outro componente. E você criando um componente, você consegue utilizar ele várias vezes, em vários lugares, da forma que você quiser. Então vocês já vão entender por que isso é tão vantajoso.
Então aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar mais ou menos como é que funcionaria uma página formada por vários componentes, né? A gente tem, por exemplo, nessa página aqui. A página, ela em si é um componente, que é esse componente branquinho aqui. Ela é o componente principal, o componente que forma a página toda. A gente tem um componente vermelho, que é a parte aqui em cima, que a gente pode considerar como se fosse de repente uma navbar ou algo desse tipo. Então, esse componente, ele tem um escopo próprio, ele é individual, né? Só que ele está dentro do branco, a gente está usando ele dentro do componente branco, dentro da página. Então ele vai ser renderizado nessa forma. Aí a gente tem um componente verde. E a gente está usando dois componentes verdes dentro do componente branco. Então a ideia é que mesmo que esses dois componentes sejam o mesmo, né, esse da esquerda e esse da direita, é que eles são independentes mesmo assim. O componente da esquerda, o componente verde da esquerda, ele não interfere em nenhum funcionamento do componente verde da direita, né? A gente tem um componente laranja que está dentro do componente verde e a nomenclatura que a gente dá para isso é componentes filhos, né? Então o componente filho do verde é o componente laranja e ele está sendo usado várias vezes no componente verde da esquerda e no componente verde da direita, né? Aqui, por exemplo, no da esquerda ele está sendo usado duas vezes, no da direita ele está sendo usado três vezes. Então a gente tem o componente branco, que é o principal, é a página em si. A gente tem o componente vermelho, que é filho do branco, que está na parte de cima aqui, né? Está sendo usado dessa forma. A gente tem o componente verde, que também é filho do branco. Ele não está relacionado de forma nenhuma com o componente vermelho. E ele está sendo usado duas vezes no componente branco, né? A gente tem dois componentes verdes que são filho do branco, mas eles não têm relação nenhuma entre si. E a gente tem o componente laranja, que são filhos do componente verde. E a ideia é que esse componente laranja ele não precisa ser usado só no componente verde. Se eu quiser, eu poderia usar ele de repente no componente vermelho. Então, essa é uma das grandes vantagens de separar o front-end em componentes, essa reutilização, essa combinação de código, de estilo e tudo mais. Quais que são as vantagens de utilizar dessa componentização, né? Bom, a primeira que a gente tem é a reutilização do código. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, vocês percebem que a gente, no código, imaginando no código, na estrutura da nossa aplicação, a gente escreveu em código mesmo o componente branco uma vez só, o componente vermelho uma vez só, o verde também uma vez só e o laranja também uma vez só. Só que mesmo que a gente tenha escrito uma vez só cada um desses componentes, a gente usou ele mais de uma vez, né? Por exemplo, o laranja foi usado 5 vezes na aplicação. O verde foi usado duas vezes. E essa é uma das grandes vantagens, né? Então, aquele problema que eu mostrei para vocês no começo, de que algumas partes repetidas entre arquivos HTML poderiam ser recarregadas de novo, esse problema já não existe mais. E também a parte de que eu tenho que basicamente copiar uma parte de um arquivo HTML em outro para ter esse elemento repetido entre uma página e outra já também não existe mais por causa disso. Isso é muito vantajoso, dá muito menos trabalho e torna o código muito mais claro. A gente tem também a independência do contexto, que é basicamente aquilo que eu expliquei de que um componente não interfere na vida de outro. Cada um deles tem métodos próprios, cada um deles tem um escopo próprio. A gente tem também a clareza do código, então você escrever componentes separados em arquivos, né? Geralmente esses componentes, em vários frameworks, eles são separados em arquivos, né? E isso é muito vantajoso porque quando alguém pega um código que você escreveu, ela entende de uma forma muito mais fácil, porque você separou esses componentes em arquivos e você está utilizando esses arquivos em outros, né? E fica muito mais tranquilo de entender, o código fica muito menor e dá muito mais clareza, muito mais entendimento para quem está lendo o seu código. Inclusive para você também, para você não se perder na sua lógica, porque se você resolver fazer tudo em uma coisa só, o código pode ficar muito grande e uma lógica muito grande. Então você separar em componentes é vantajoso até para você se localizar sempre no seu código. E tem também a padronização do projeto, porque imaginando que você separe esses componentes em arquivos, por exemplo, ou de repente até funções dentro de um arquivo, então você consegue se localizar muito melhor, porque você vai saber, qualquer problema que acontecer, você vai saber para onde ir e onde que procurar esse problema, né? Então, e também qualquer um que for fazer a manutenção do seu código, sabendo dessa padronização, sabendo como funciona essa padronização, ele também vai se localizar e conseguir encontrar rapidamente
e entender muito mais tranquilo como que está funcionando toda a estrutura. E além disso tudo, uma das vantagens que não está escrito aqui é que o que muitos frameworks e bibliotecas de componentização trazem é que quando alguma pequena alteração em um componente acontecer, só esse componente vai ser renderizado novamente. Então, então assim, por exemplo, vamos voltar no exemplo anterior, nesse desenho. Então, digamos que esse componente laranja recebeu alguma alteração. Então, dentro da estrutura do HTML da página, só esse componente vai receber essa alteração. Só ele vai ter esse refresh, né, esse recarregamento. Enquanto a página vai permanecer a mesma. E isso é muito vantajoso em questão de processamento e experiência de usuário, né? É muito mais leve para quem está usando. E aqui a gente tem alguns exemplos de frameworks e bibliotecas que facilitam essa componentização do front-end, facilitam esse trabalho para o desenvolvedor, né? E o mais legal é que tem algumas como Vue, Svelte e Angular que são esse tipo frameworks, né? E bibliotecas para isso. E tem algumas que surgem a partir dessas que já existem e criam mais uma camada de abstração em cima delas. Então, por exemplo, tem o Nuxt, que ele é como se fosse um invólucro pro Vue, e o Next, que é pro React. O que eles fazem é juntar várias ferramentas que o Vue possui e que o React possui em uma coisa só e tentam facilitar o uso dessas ferramentas pra gente. E isso é muito bacana e são, acho que essas desse exemplo dos slides são realmente as mais usadas hoje em dia, né? Então, bora lá pro exemplo prático de como isso funciona. Opa, pessoal. Então, a gente está aqui num projeto bem simples que eu fiz usando o Vue, que eu tentei reproduzir aquela página que eu mostrei para vocês nos slides, né? Para tentar ilustrar mais ou menos como é que funciona essa separação em componentes, escrever componentes em um arquivo e usar eles em outros componentes e tudo mais, né? Então, no Vue, a gente tem que cada arquivo .vue, né? Por exemplo, esse app.vue ou mesmo esses outros aqui, eles são componentes. Então a ideia é que tudo que eu escrever dentro dele permanece dentro do escopo dele e eu posso usar esse componente criado a partir do arquivo em outros componentes, né? Então, por exemplo, a gente tem o app.view, que é o componente branco aqui atrás, é o fundo da tela, né? É o componente principal, o componente raiz da página. Todos os componentes vão estar dentro dele, né? Então, vamos lá. Eu criei o componente red, que é esse componente aqui de cima, né, o vermelho. Eu criei o componente green, que é esse cara verde aqui, né? E esse outro aqui também, eles são os mesmos componentes. Eu criei o componente orange, que são esses caras laranjas aqui. E eu criei um componente que chama green group, que é o cara que é meio que o invólucro, o wrapper desses componentes verdes aqui, né? Eu preferi separar dessa forma. Então eu queria mostrar pra vocês mais ou menos. Eu não quero entrar em muitos detalhes técnicos. Perdão. Eu não quero entrar em muitos detalhes técnicos do Vue, porque vocês ainda vão ter algumas aulas relacionadas a isso. Mas eu quero mostrar mais ou menos a ideia de como funciona. E essa ideia é usada em praticamente todos os frameworks de componentização, né? Então, por exemplo, eu escrevi o código do componente vermelho aqui, né? Aqui a gente tem a parte do HTML, aqui a gente tem a parte do JavaScript, aqui a gente tem a parte do CSS do componente. Então, o que eu faço é importar esse componente no app.view, que é o componente principal, né? Eu importo esse componente vermelho e uso ele como se fosse uma tag HTML mesmo, né? Então, eu estou fazendo isso para ele e para o Green Group. No Green Group, eu importo o componente green e uso ele duas vezes, num formato que eu acho interessante. Aí dentro do green eu importo o laranja e uso ele dentro. Por isso que mais ou menos eles estão seguindo esse formato que está aqui na tela. Então assim, o vermelho e o green group, né, que são esses dois caras aqui, estão dentro do app.view. Aí dentro do green group, que é esses dois juntos, tem cada um deles. E dentro dos componentes verdes tem o laranja, né? Então a gente segue meio que uma árvore de importações de componentes, assim, né?
E é legal porque eu escrevi o componente Orange, por exemplo, uma vez só. Eu não escrevi ele mais nenhuma vez em nenhum momento. A única coisa que eu fiz foi importar ele dentro do componente verde e eu usei. Então a quantidade de vezes que eu usar ele, ele vai aparecer aqui e é exatamente o mesmo código. E por que que isso é interessante, né? A gente separar em arquivos assim. Se eu quiser alterar apenas uma coisinha no componente laranja, basta eu vir em um arquivo e alterar aqui que vai aparecer em todos. E isso é muito vantajoso. Dá pra perceber que tem muito menos trabalho do que se eu tivesse usado realmente 5 vezes e ter que alterar nos 5 lugares, né? Então, é basicamente a ideia. Vocês ainda vão ter aula sobre Vue, já tiveram aula sobre Svelte, né, com o Code. Então, vocês vão ter aula sobre Vue, sobre React, e vocês vão começar a entender melhor como é que funciona a parte técnica disso tudo, né? E vamos voltar para os slides para finalizar essa aula, gente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, adquirido algum conhecimento a partir desse vídeo. Eu tentei explicar da forma mais simples possível. E, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal do Speakcode Lab para continuar acompanhando as aulas que a gente tem gravado para vocês. E é isso. Um abraço, gente. Falou!